Ótima tarde para você. Estamos começando mais uma jornada de São Paulo Futebol Clube em campo. Hoje tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. E é óbvio que a gente vai trazer todos os detalhes por aqui e a gente vai esquentar aqui os tambores para esse jogo de logo mais entre São Paulo e Flamengo, o retorno do Campeonato Brasileiro, depois de um mês aí de inatividade, né? Por conta da parada para a Copa do Mundo de Clubes, as equipes que não disputaram esse torneio ficaram um mês ali trabalhando, né? Não exatamente um mês, tivemos um tempo de férias e tudo mais, mas o São Paulo fez um período aí de intertemporada, se a gente puder definir dessa forma, com alguns retornos importantes e com a troca do seu treinador também, né? Saiu o Zubeldia, veio o Hernan Crespo, que estreia nesta tarde no Maracanã, num desafio e tanto, um jogo contra o Flamengo, jogo difícil, e que a gente vai trazer, obviamente, todos os detalhes por aqui. Eu vi que pintou na tela aí o nosso querido Gabriel Sá, já está também a postos no estádio do Maracanã para o jogo de daqui a pouquinho. E até teve aqui um amigo que perguntou, Senna, se você já levou o Gabriel Sá no Samba da Lapa ou se esse vai ser o programa pós-jogo para comemorar, quem sabe, uma vitória do São Paulo. Vou levar no Beco do Rato para ele curtir um samba raiz aqui do Rio de Janeiro, porque eu sou a cara do samba, né, Gabriel Sá? Sem dúvidas, Raí Monteiro, muito boa tarde para você. Boa tarde. Tricolor. Hoje tá meio esquisito aqui a questão do áudio, mas agora tá corrigido. Só vamos tentar mudar aqui, antes da bola rolar, também as últimas configurações. Mas chamar o like da galera, a inscrição, e hoje é dia de Maracanã, né? Flamengo e São Paulo, Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo aí, então, para o São Paulo. A volta do técnico Hernan Crespo, reestreia, o jogo de reencontros aí também para todas as partes, né? E o São Paulo, Raí, hoje, ele tende a optar por uma formação diferente. A gente trouxe durante essa semana que o Crespo vem jogando, vem treinando, melhor dizendo, em um 3-4-1-2, né? Então, formação 3 zagueiros, 4 jogadores ali de proteção, 2 volantes, Alisson, Marcos Antônio, Cedric na direita, Enzo Dias na esquerda, Oscar centralizado e 2 atacantes. Para o jogo de hoje, pela ausência do Luciano e também do Lucas Moura, São Paulo tende a ir a campo com uma formação quase que um 3-6-1, né? Então seria a formação ali, 3 zagueiros, com o Sabino titular, Ferrarese começa no banco de reservas, meio de campo com Alisson, Marcos Antônio, e hoje a gente pode ter uma adição de mais um volante, como adiantado pelo GE. Bobadilha ou Pablo Maia são postulantes a saírem jogando hoje aqui no Maracanã. Então uma trinca de volantes, Oscar vai jogar centralizado, e aí, claro, Enzo pela esquerda, Cedric Soares pela direita e André Silva isolado. Seria esse, então, o time do São Paulo para essa partida. Vamos ver como é que vai ser. A formação inicialmente pode... Só vamos tentar mudar aqui. Muito alta, né? E, pô, não é possível que os caras sejam ruins só quando eles voltam pro Brasil, só quando eles apitam jogos do Campeonato Brasileiro. Enfim, acho que esse é um tema interessante da gente olhar. Eu vi que pintou na tela aí o nosso querido Gabriel Sá. Já está também a postos no estádio do Maracanã para o jogo de daqui a pouquinho. E até teve aqui um amigo que perguntou, Senna, se você já levou o Gabriel Sá no Samba da Lapa ou se esse vai ser o programa pós-jogo para comemorar, quem sabe, uma vitória do São Paulo. Vou levar no Beco do Rato para ele curtir um samba raiz aqui do Rio de Janeiro, porque eu sou a cara do samba, né, Gabriel Sá? Sem dúvidas, Raí Monteiro, muito boa tarde para você. Boa tarde. Tricolor. Hoje tá meio esquisito aqui a questão do áudio, mas agora tá corrigido. Só vamos tentar mudar aqui, antes da bola rolar, também as últimas configurações. Mas chamar o like da galera, a inscrição, e hoje é dia de Maracanã, né? Flamengo e São Paulo, Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo aí, então, para o São Paulo. A volta do técnico Hernan Crespo, reestreia, o jogo de reencontros aí também para todas as partes, né? E o São Paulo, Raí, hoje, ele tende a optar por uma formação diferente. A gente trouxe durante essa semana que o Crespo vem jogando, vem treinando, melhor dizendo, em um 3-4-1-2, né? Então, formação 3 zagueiros, 4 jogadores ali de proteção, 2 volantes, Alisson, Marcos Antônio, Cedric na direita, Enzo Dias na esquerda, Oscar centralizado e 2 atacantes. Para o jogo de hoje, pela ausência do Luciano e também do Lucas Moura, São Paulo tende a ir a campo com uma formação quase que um 3-6-1, né? Então seria a formação ali,
3 zagueiros, com o Sabino titular, Ferrarese começa no banco de reservas, meio de campo com Alisson, Marcos Antônio, e hoje a gente pode ter uma adição de mais um volante, como adiantado pelo GE. Bobadilha ou Pablo Maia são postulantes a saírem jogando hoje aqui no Maracanã. Então uma trinca de volantes, Oscar vai jogar centralizado, e aí, claro, Enzo pela esquerda, Cedric Soares pela direita e André Silva isolado. Seria esse, então, o time do São Paulo para essa partida. Vamos ver como é que vai ser. A formação inicialmente pode assustar alguns torcedores, mas vai ser importante para o São Paulo ter essa formação aí. E é um jogo de proteção também maior para o São Paulo Futebol Clube, Raí. Sem dúvida, né? A gente analisava um pouco esse aspecto agora há pouco, né? Com até uma mensagem de um colega aqui, sobre exatamente montar um meio um pouco mais recheado. É uma possibilidade que a gente pode ver nesse jogo de logo mais. 2.338 pessoas conosco, mas só 579 likes, muito pouco, né? Tem muito like escapando, quase 2.000 likes escapando. Então, pedir pra galera deixar o like, isso é muito importante, fortalece demais o nosso trabalho por aqui. Se você tá vendo aí o Gabriel Sá no Maraca, o Senna no Maraca, isso também muito é graças ao seu like. Então, uma ação pequenininha ajuda demais o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no Arquibancada Tricolor, porque vai fazer com que essa live alcance mais pessoas, o canal cresça e a gente possa fazer cada vez mais uma cobertura maior e mais legal do São Paulo Futebol Clube. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores vindo por aí, então fortaleça o nosso trabalho, o like é muito importante, se inscreva no canal e seja membro, obviamente, também, se você puder, porque como diz Ricardo Senna, custa menos do que um sabonete. Olhando aqui para as nossas mensagens, né, para a galera que está conosco no chat e participa do Arquibancada Tricolor, né, o chat também hoje muito empolgado com esse retorno do São Paulo a campo. Vou selecionar algumas mensagens aqui para a gente também interagir um pouco com a galera que está conosco. O Rodrigo Oliveira disse o seguinte: um empate hoje é lucro. Ele está um pouco alinhado com o que disse o Senna, que na visão dele, né, um empate seria um bom resultado para o São Paulo de hoje, jogando contra o Flamengo, fora de casa, jogo sempre complicado. Então, na visão dele, o empate seria um bom resultado, né, para o São Paulo nesse confronto de hoje. O Juninho Lopes, que sempre está com a gente aqui, disse que o Crespo vai resolver os problemas do São Paulo. Então, tá aqui registrada a opinião dele. Tem uma outra mensagem aqui também que eu acho que é interessante para a gente também analisar um pouco, do Gustavo Ferroni. Ele diz o seguinte: não gosto do Oscar nessa posição. Acho que ele se refere a essa posição mais central com dois atacantes à frente, né? Ele precisa receber a bola de frente e ter espaço para tocar. Adiantado, ele não tem espaço para receber a bola. Então, eu acho que esse é um ponto, né, pra gente analisar. Talvez, então, ele esteja falando do Oscar jogar à frente de um trio de meio campo, né? O Gabi trouxe a possibilidade do São Paulo ter Marcos, Alisson e o Bobadilha juntos, e aí pode ser com dois atacantes, pode ser com o Oscar mais perto do André, enfim, aí a gente vai descobrir daqui a pouquinho quando a escalação sair. Mas isso não deve acontecer muito, né, Gabi? O Oscar mais perto do atacante. A tendência é que quando o sistema se estabeleça, e até em um jogo ou outro, a gente veja um trio de meio campo, ou uma dupla de meio campo, perdão, com Marcos e Alisson ou outro, e o Oscar atrás de uma dupla de ataque, né? É mais ou menos isso que tem sido planejado. Eu acho que hoje é um jogo muito específico, contra um adversário específico, num cenário específico, em que não dá pra você tirar daqui o que vai ser o time pro futuro, né? Alguns detalhes, mas talvez o confronto de hoje tenha uma estratégia muito específica por ser o Flamengo também, né? Exato, Raí Monteiro. Tem que considerar contexto, assim, o São Paulo nesse momento, ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. Acho que ninguém nega, né, esse fato que o São Paulo precisa fazer um jogo consistente e precisa pontuar no campeonato. Então, é um jogo de proteção também, né? Um empate aqui não é mau resultado. A gente tem que, assim, levar isso com muita clareza para o torcedor também, que um empate aqui é muito valioso. E é um São Paulo que tem as ausências de Lucas Ferreira e Lucas Moura, que são caras que dão também essa profundidade ofensiva. Tem a volta, é verdade, do Ferreirinha, Marcos Antônio, do Oscar, mas vai faltar velocidade no banco de reservas hoje. Então faz sentido você segurar um pouco mais a formação. Tem Juan de Neno também no banco de reservas, a gente teve jogo treino aí nesse período de preparação na última semana, ele fez 3 gols, tá embalado, em boa fase também nos treinos do Juan de Neno. Mas é uma formação para o São Paulo não correr riscos. E aí depois, aí, quando tiver mais adiante, quando tiver aí o Campeonato Brasileiro
correndo, né? Então, quando tiver uma situação que a gente pegue jogos em casa, aí eu acho que dá para você voltar para aquela formação do 3-4-1-2. Mas hoje eu entendo a escolha de jogar nesse 3-6-1 praticamente aí, formação que pode ser retranqueira para alguns, mas eu acho justa e válida para essa partida aqui no Maracanã, Raí. É isso, eu concordo contigo, né? Eu acho que para esse jogo especificamente, essa é uma formação, né, que cabe, que vale. O Thiago Gonçalves mandou um superchat aqui pra gente, valeu, Thiago. Diz que de fato o empate é lucro, mas o Flamengo não é tudo isso. Então tá registrada aqui a opinião do Thiago que nos acompanha. A Kathleen Cristina manda um boa tarde e falou que aposta em 1-1 porque soube que o Cicinho também apostou, o Wilsinho, perdão, também apostou nesse... Tinha uma outra mensagem aqui falando do Cicinho embaixo, eu li junto. Também apostou neste palpite, né? O Wilsinho, que é aí o líder absoluto do nosso bolão, o homem acerta todas. Quem mais está conosco aqui? O Carlos Roberto falou sobre o Bobadilha, né? Ainda nesse ponto, aí eu quero ouvir também o Senna um pouco sobre isso, que era de ter talvez um meio com uma capacidade maior de marcação, muito preocupado com o Arrascaeta, né, Senna? Eu não achei aqui a mensagem. Aqui, achei, desculpa. Coloquei na tela pra gente. Ele diz o seguinte: a escalação do Bobadilha só se justifica se for para uma marcação-pressão no Arrascaeta. Tem esse aspecto, né, Senna, do Arrascaeta, que faz um belo 2025 e é o artilheiro do Flamengo, né? O Arrascaeta nessa temporada, até aqui, ele tem 14 gols marcados e 7 assistências. Desses 14, 13 pelo Flamengo, teve um lá pela seleção uruguaia. E é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com impressionantes 9 gols em 9 jogos. Então, é claro que ele é um jogador muito perigoso e um cara que pode ser bastante importante, né, para o Flamengo e alvo de uma marcação especial. Então, talvez por isso também esse pensamento de um meio-campo um pouco mais recheado, né? Eu tô fazendo aqui, a gente tá fazendo uns ajustes no microfone, aí eu voltei aqui pro nosso fone de ouvido por enquanto, mas, cara, é o que eu falei, né, esse time do Flamengo, ele tem muito elenco, ele tem muitas opções, por mais que você tenha ali uma troca, o Arrascaeta não tá bem ou não tá disponível, você tem outras possibilidades, eu acho que o cara que vai fazer mais falta aí pra eles é o Gerson, esse cara, eu sou admirador do futebol dele. Mas aí o Flamengo foi lá e contratou o Jorginho. Então, a reposição, tudo bem que não seja a mesma coisa, né? Mas é uma reposição à altura. Então, eles estão com bala na agulha para poder repor bem o elenco, né? Diferente do nosso, né? Que a gente vai lá e está sempre vendo aqui as notícias, a gente se desanima, vê os nomes que são sondados, a gente fica ali meio cabreiro e tal. Mas eu acho que, assim, às vezes, mesmo com o elenco ali que eles têm, tem todas essas questões que nós falamos, né? Gestão de crise, lidar com pessoas, com um elenco que tem muitas estrelas, às vezes é complicado, né? Então, você tem ego, vaidade, uma série de fatores aí, e isso acaba pesando muito na hora de colocar o time em campo. Eu acho que o São Paulo tem que tentar aproveitar esse momento que eu falo, que é meio até ressaca, né? Do Mundial. Então, tentar pegar um Flamengo que pode ser que nos primeiros minutos entre um pouco mais desatento, sem o mesmo ritmo, porque é natural também que dê uma baixada, né? O foco total era o Mundial, aí você passa ali a sua participação, você vai dar uma relaxada natural. É torcer para que nesse período aí o São Paulo consiga implementar o seu jogo, ficar bem postado, mais compactado em campo. O São Paulo era um time muito espaçado, né? Muito espaço entre zaga, meio de campo e ataque. E aí os adversários dominam. E o Flamengo, como tem um meio de campo muito populado, né? Populoso ali e com qualidade, é aí onde o São Paulo vinha perdendo os jogos ultimamente. Sem criação e sem proteção na defesa, né? Isso não pode acontecer hoje, Raí. De fato é um jogo em que você tem que ter todos esses cuidados, né? Tanto ofensivos, ajustes ofensivos, quanto defensivos, né? Para ter um time mais seguro e que possa sofrer menos. E um cara que obviamente vai participar muito da construção é o Oscar, que retorna depois de um período de inatividade, deve ser titular logo mais contra o Flamengo e fala aqui no Arquibancada Tricolor antes desse confronto contra o Flamengo. Confere aí.
Todo mundo sabe quanto eu estava me esforçando para voltar o mais rápido possível. Essa parada ajudou também os que estavam lesionados a voltar 100% e tô bem, tô feliz de estar de volta ao grupo. Foi bom para também a gente conhecer um aos outros, e também o Crespo tá mostrando bastante disposição para a equipe. A gente vai voltar a competir forte, a gente sabe que tem muitos jogos agora e tem muitos jogos importantes, então a gente espera mostrar o melhor futebol possível. O Flamengo a gente sabe que é um time que tem muita qualidade, lógico que a gente respeita o Flamengo, mas a gente também sabe que nosso time também é um time que é muito forte e a gente vai lá para competir com eles. Tô feliz, tudo. Tá, e o Oscar, então, falando sobre esse retorno, um jogo difícil para o São Paulo hoje contra o Flamengo, na volta do Campeonato Brasileiro, o tricolor paulista enfrentando o rubro-negro carioca, que lidera a competição, né? A distância entre os dois hoje é de 12 pontos. Então, o Flamengo abriu uma margem grande, mesmo com um jogo a menos, não perdeu a liderança da competição, está empatado em pontos com o Cruzeiro, tem 1 a mais que o Bragantino, 2 a mais que o Palmeiras, Bahia tem 21, Fluminense 20, esse é o G6 do Brasileirão nesse momento, né? E obviamente que o objetivo do São Paulo é estar entre os primeiros colocados. Na minha visão, não é um time com a possibilidade de brigar pelo título, pela força do elenco e principalmente a força dos demais, mas é um time sim que pode brigar para pegar um G6, um G8, uma vaga na Libertadores. Então, para não ficar muito distante desse objetivo, é preciso pontuar, é necessário demais pontuar nesse confronto de hoje contra o Flamengo. Daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, a bola rolar. Daqui a pouquinho também tem a escalação. A gente já vai ter a formação do São Paulo para esse jogo de hoje. E aí vamos sanar estas dúvidas.